bonitão, bonitona, tudo bem? Para que a gente entenda o assunto que vai entrar agora, que é lançamento oblíquo, o que é um lançamento oblíquo? Lançamento oblíquo é quando você lança um objeto, mas você lança ele pensando num determinado ângulo aqui, ó. Vamos chamar esse ângulo de um ângulo θ, um ângulo com a horizontal. Lógico que se esse ângulo θ for 90, você está jogando exatamente o objeto para cima. Ele vai cair aqui no mesmo lugar, tá? Então, esse lançamento, o lançamento em queda livre, né? Você joga na mesma vertical, ele está incluído aqui na parte do lançamento oblíquo, tá? E aí, como que a gente procede um problema desse? Esse problema, gente, ele necessita com que a gente faça a chamada decomposição de velocidade. Na verdade, uma decomposição de vetores. Vetor é aquilo que fisicamente a gente fala que é algo que você mede, mas tem direção e sentido. Tá? O que é isso? Uma velocidade. Se eu falo para você que o carro andava com uma certa velocidade, você tem uma ideia do problema, mas se perguntar foi para a direita ou foi para a esquerda, ele estava subindo essa rua ou descendo essa rua, ou seja, você precisa de mais informação além do valor, né? Então uma força, eu fiz uma força nessa cadeira, eu puxei para a direita, para a esquerda, eu empurrei ela para baixo, eu puxei ela para cima, né? Então eu falo o valor da força e tem que falar mais alguma coisa que é a orientação. Então a orientação a gente representa aqui, né, por uma flechinha para indicar para onde é. Então, se eu tenho uma velocidade de lançamento do objeto, formando um ângulo θ, eu pergunto assim, eu lancei esse objeto para cima ou lancei ele para frente? Então, fala, não, você fez as duas coisas ao mesmo tempo. Do mesmo jeito que ele ia indo para frente, ele subia, depois ele descia. Ou seja, existe um movimento na horizontal e na vertical, e ele é tratado por equações diferentes, tá? Na horizontal vai ter uma velocidade, na vertical uma velocidade. E quem é essa velocidade? Essa velocidade a gente determina através do ângulo de lançamento, usando uma parte da matemática que se chama trigonometria. Trigonometria nos fornece informação de uma razão para um ângulo. Sempre que eu tiver aquele ângulo, a razão é a mesma. E aí a gente pode usar aqui, tá? Ou seja, esse ângulo θ, ele tem um valor do chamado seno de θ, do cosseno de θ, da tangente de θ, o sem θ, o cos θ e o tg θ, seno, cosseno e tangente. Todo ângulo tem esses três valores que ou você coloca na sua calculadora, ou você olha na internet, vai aparecer, mas normalmente no exercício isso vem, tá? Então, o seno, o cosseno e a tangente do θ permite que eu fale o que está acontecendo aqui. Por quê? Porque se essa velocidade V0 está aí, ó, eu posso decompô-la, e a ideia de decompor é fazer assim, ó, pegar lá na ponta do vetor, a gente vê projetando aqui no eixo X, quem é essa velocidade aqui, ó? V0, só que no eixo X. É uma parte da velocidade. Ou no eixo Y, lá da ponta do vetor, eu jogo aqui, projeto, né? Toda vez que a gente fala projeto é porque a gente está jogando 90 graus, tá? Eu projeto aqui, deu num ponto, esse tamanho aqui é o meu V0 no eixo Y. E aí, eu consigo achar quem é o V0x, pegando qual é o valor do V0 que me foi dado e fazendo, ó, esse que eu quero achar, ele está com o ângulo aqui, ele está coladinho no ângulo. Então você faz o V0 cosseno de θ. Se você quiser achar qual é a velocidade inicial no eixo Y, é o valor da velocidade que ele te deu. Agora, esse cara que você quer achar aqui, ó, está separado do ângulo. O ângulo está aqui, ele está aqui, ó, estão separados.
Quando está separado é o seno. É uma coisa que você vai ver na matemática quando a gente fala cateto oposto pela hipotenusa ou cateto adjacente pela hipotenusa, tá? E aí, essas duas informações permitem que eu, conhecendo a velocidade e o ângulo, separe em duas velocidades, tá? E aí essa velocidade inicial x é sempre quando você vai analisar algo que ocorre na horizontal. A velocidade inicial y é analisar sempre aquilo que ocorre na vertical. Ou seja, o que acontece na horizontal? O objeto só anda para frente, no mesmo sentido, tudo. Isso aí é um movimento uniforme, você vai ver aí no próximo vídeo. Na vertical, o objeto sobe, mas vai andando cada vez mais devagar, né? Ele está freando, ele está desacelerando, é movimento uniformemente variado. Até uma hora que ele para e depois desce. Tá? Então, movimento uniforme na horizontal, uniformemente na vertical. Na vertical você precisa da aceleração. Tem aceleração, movimento uniformemente variado. A aceleração é a chamada aceleração da gravidade. Aceleração da gravidade, ela é uma aceleração que normalmente a gente chama de G, da gravidade, cujo valor é algo próximo a 10 metros por segundo ao quadrado. O valor não é exatamente 10, depende, né, de onde você está no planeta, tá? Na linha do Equador, ao nível do mar, tem um valor 9,87 para agora, na sua casa, né, lá no Alasca, tá? Cada lugar tem uma aceleração da gravidade diferente. Depende da latitude que a gente se encontra no planeta e depende da altitude do lugar, tá bom? Mas normalmente para exercício, para que a gente consiga resolver, nem 9,8, a gente usa o 10, que é um arredondamento que facilita a nossa conta, ok? Então, seno e cosseno precisou para descobrir essas velocidades, é dado do problema, tá? A tangente, quando que a gente usa a tangente? A tangente a gente usa ao contrário. Quando você conhece num certo lugar as velocidades do objeto, o objeto anda para frente, então ele tem uma velocidade que é essa mesma que você já calculou, movimento uniforme, velocidade constante. Mas na vertical a velocidade está variando. Então suponha que o objeto esteja caindo. Então se ele estiver caindo, a velocidade vertical dele, Vy, não é essa do começo. Por quê? Porque essa é no começo, ela está variando. Onde que a velocidade é igual? Em pontos que têm a mesma altura. Se ele, naquele lugar, ele está subindo com uma velocidade 30, ele está na mesma altura descendo com uma velocidade 30. Tá? Isso é importante para que você analise alguns problemas. Agora, se você conhecer as duas velocidades e o objeto está descendo por aqui, como é que eu sei naquela hora qual que é o ângulo? Qual que é a velocidade aqui, ó? Velocidade real do objeto. É você fazer o contrário. Se dado uma velocidade, você sabe achar essas duas, então, se você calculou as duas, você sabe achar essa. Como? Fazendo a tangente. A tangente do ângulo é sempre o ângulo medido com a horizontal, ó, θ. Não interessa se essa horizontal você está olhando para cima ou para baixo. Tá? Na subida vai ser para cima, na descida vai ser para baixo. Tá? Então, para esse ângulo θ aqui, a gente usaria a tangente. A tangente deste ângulo θ é o Vy que ele tem dividido pelo V0x. Eu sei as velocidades, eu calculo o valor da tangente. Eu calculo o valor da tangente, vou lá na tabela e vejo qual o ângulo que tem aquela tangente. Aí eu conheço o ângulo naquele lugar. Mas sempre lembrando disso, gente, ó, em dois pontos de uma mesma horizontal, a velocidade y ela tem o mesmo valor. 10 e 10, 50 e 50. A única diferença, na verdade, vai ser que ela se opõe. Então, se você escolher tudo que for para cima positivo, essa é mais 50, essa aqui vai ser menos 50. Se você escolher para baixo positivo, então essa é 50 e essa aqui é menos 50.
Não esquecendo que a aceleração, como que é a aceleração da gravidade? É sempre para baixo. O planeta puxa as coisas para baixo, ou seja, ele tenta segurar a subida e ajudar na descida. Então essa gravidade é uma coisa que atua sempre para baixo. Então, positivo, se você escolher o problema positivo para baixo. Nós vamos fazer alguns exemplos, tá bom? É isso aí, vamos olhar lá então agora como que é a parte do lançamento oblíquo. Falou, um abraço, física em casa, fique em casa.